Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Paulo Antônio Grau Monteiro de Castro, sou professor de Direito Civil e procurador do município de Belo Horizonte. Eu estou novamente aqui reunido com os senhores e com as senhoras nestes meios virtuais para falar mais um pouquinho sobre esse assunto tão importante, sobre esse assunto tão interessante que é aquele que diz respeito à prescrição e à decadência. Nós ainda estamos falando de prescrição, sim, ainda teremos aqui mais discussões a respeito desse relevantíssimo tema, para depois nós entrarmos finalmente no assunto da decadência. Vejam, só para relembrar, no nosso último encontro virtual, nós estávamos exatamente falando sobre as causas interruptivas da prescrição. E nesse ponto, releva notar, pessoal, o seguinte: releva notar que existe uma diferença fundamental entre as chamadas causas ali suspensivas e impeditivas da prescrição, não é isso? E aqui as chamadas causas interruptivas. Só para lembrar, gente, primeiro no que diz respeito às causas impeditivas e suspensivas. As causas impeditivas e suspensivas dizem respeito a alguma situação especial, em razão da qual a lei entende que o prazo prescricional não deva correr. Quando nós falamos de causas impeditivas, nós estamos falando de um prazo que não iniciou ali a sua fluência, que não começou ainda a correr, e pela presença dessa causa impeditiva, ele ainda não está correndo. Então, é o prazo que está aqui, gente. Olha só, o prazo está aqui, beleza? Ele ainda não começou a correr e, por conta dessa causa dita impeditiva, ele ainda não está correndo. Ah, Paulo, e se desaparecer a causa impeditiva? Aí esse prazo começa a correr, ele começa a correr, começa a correr. Ah, Paulo, e se aparecer uma causa suspensiva? Aí ele para. Se aparecer uma causa suspensiva, ele para, não é isso? E se desaparecer a causa suspensiva, ele volta a correr, está correndo, está correndo, está correndo, até que finalmente vamos supor que apareça uma causa interruptiva da prescrição. O que acontece quando nós estamos diante de uma causa interruptiva? Se fizer presente uma causa interruptiva, o prazo volta a ser contado do zero. E é exatamente nesse ponto que nós estávamos. Eu estava dizendo para os senhores e para as senhoras sobre uma disposição legal específica do Código Civil, que é essa, cuja projeção eu vou iniciar neste exato momento. Vamos lá, pessoal? Então, vamos que vamos, não podemos parar, não é mesmo? O 202, como nós vínhamos falando, fala das hipóteses de interrupção da prescrição, e eu lembro para vocês que as hipóteses de interrupção da prescrição, ao contrário do que acontece nas causas suspensivas e impeditivas, essas hipóteses de interrupção, elas dizem respeito, quase que todas elas, a quê, pessoal? As situações em que, de alguma maneira, o credor sai da inércia. Só para lembrar, prescrição e inércia são como duas faces de uma mesma moeda. Se não houver inércia, também não haverá prescrição, óbvio, né? Agora, se houver inércia e se essa inércia se prolongar para além do dito prazo prescricional, aí sim nós poderemos ter essa perda da pretensão em razão da verificação de prescrição. Perfeito? Vamos lá, gente. Só para recordar. Dos incisos, então, primeiro até o quinto, nós temos situações que, de alguma maneira, dizem respeito ao credor saindo da inércia. A única exceção que nós temos, que vai ser causa interruptiva da prescrição, mas que não se enquadra nessa descrição que eu trouxe, é a hipótese do inciso 6º, que diz que também se interrompe a prescrição por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial. Ou seja, não precisa de ser na justiça, pode ser fora dela. Desde que o quê? Desde que esse ato extrajudicial importe reconhecimento do direito por parte do devedor. Notem, das hipóteses aqui dos incisos 1º a 5º, nós tínhamos a atuação do credor. Na hipótese do inciso 6º, nós temos a atuação do devedor. Beleza? Aí, finalmente, nós chegamos no parágrafo único, que é o que nos interessa. Lembram que eu disse que a interrupção da prescrição faz com que o prazo volte a ser contado do zero? Pois é, pessoal. Vejam só o que diz então o parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper.
Percebam, então, que se a interrupção da prescrição decorrer de um ato único, desse ato único, nós temos imediatamente a consequência de essa prescrição voltar ali ao seu marco zero. E sim, uma vez interrompida a prescrição, ela já recomeça a correr. Beleza pura, gente? Tranquilo? Agora, pode também haver alguma situação que diga respeito a uma interrupção da prescrição que dependa aqui de múltiplos atos dentro de um processo. Nesse caso, gente, como diz o próprio parágrafo único do 202, essa prescrição voltará a correr, recomeçará a correr do que, gente? Da data do último ato do processo para a interromper. Beleza pura, pessoal? É isso que preleciona aqui o parágrafo único do artigo 202 do nosso Código Civil. Meus caros, vejam aqui mais algumas observações interessantes. 203 agora nos diz que a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Aqui sempre vale aquela observação clássica. Normalmente, quando a lei se refere aqui a interessado, a lei está querendo dizer daquela pessoa que tem interesse jurídico. A gente não está falando aqui de um interesse emocional, de um interesse afetivo, a gente está falando aqui de um interesse jurídico. Quem é que poderia, por exemplo, ter interesse em que a prescrição fosse interrompida? Um interesse jurídico. Poderia ser, por exemplo, um credor de um outro credor. Olha só, gente, vamos aqui sair um pouquinho do código e vamos partir nesse instante aqui para o quadro de comunicações. Deixa eu preparar aqui o quadro de comunicações para os senhores e para as senhoras. Enquanto isso, eu aproveito também, tomo um pouquinho de água, tá? Estou aqui limpando a tela referente à última aula que eu tinha ministrado. Quero localizar também meu povo e minha pova. Paulo, que coisa feia, meu povo e minha pova. É meu jeito aqui de brincar com vocês. Eu preciso de localizar aqui também, vejam só, o pincel que eu uso para desenhar na minha tela. Eu não estou localizando. Localizei, gente, localizei, pessoal. Meus caros. Estou aqui então agora de posse do pincel e vou explicar aqui para vocês o que é que eu quero dizer. Vamos que vamos, gente. Deixa eu só verificar aqui se a projeção está sendo feita corretamente. Deixa eu conferir. Só um minutinho. Não estava sendo feita não, viu, gente? Ainda bem que eu conferi, né? Mas vamos lá. Agora sim a projeção está feita aqui certinho. Vamos supor, pessoal, vejam só, que nós tenhamos aqui um primeiro credor, tá bom, gente? Que seja eu, Paulo, tá bom? Paulo é o quê? Eu sou credor do José. O Paulo é credor do José, mas o Paulo é devedor da Maria. Tá bom, gente? O Paulo é devedor da Maria. Notem. Será que pode, a depender do caso, haver algum interesse jurídico da Maria de buscar a interrupção da prescrição da minha dívida para com o José? Sim, pessoal. Sim, pessoal, porque pode ser que esse dinheiro que eu tenha justamente para receber do José sirva para que haja o devido pagamento para a Maria. Era isso que eu queria demonstrar aqui para vocês. Beleza pura, gente? Além de demonstrar para vocês aqui essa explicação, além de mostrar para os senhores que numa situação como essa, a Maria poderia ter interesse jurídico, eu também estou mostrando aqui para os senhores e para as senhoras como que a minha caligrafia é maravilhosa, hein, gente? Pessoal, essa minha caligrafia é maravilhosa. Eu ainda vou ganhar um prêmio por conta dessa minha linda caligrafia. Só que não, né, gente? Só que não. Vamos continuar então, gente? Vamos prosseguindo? Então, vocês viram aqui comigo que a prescrição ela pode ser, então, interrompida por qualquer interessado. Quando se lê interessado aqui, leia-se aquela pessoa que tenha interesse jurídico. Perfeito? Tranquilo?
Agora eu volto então para a projeção aqui do Código Civil para nós continuarmos com os nossos estudos referentes às disposições legais sobre prescrição e decadência. O 204, gente, vai nos falar aqui sobre situações em que haja interrupção da prescrição com mais de um credor aqui referente a isso. Vamos lá, gente. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros, tá? E aqui complementando, semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor ou o seu herdeiro não prejudica aos demais coobrigados. Então, notem que, em princípio, quando nós falamos também de causas interruptivas da prescrição, nós estaremos diante de situações que são eminentemente pessoais. Então, percebam que, via de regra aqui, mesmo que haja vários credores referentes a uma única dívida, em princípio, a interrupção da prescrição por um desses credores não aproveita aos outros. E, de outro lado, mesmo que haja mais de um devedor referente ali a uma mesma dívida, o próprio Código deixa claro que, semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor ou até contra o seu herdeiro não prejudica aos demais coobrigados, tá? Então, aqui no caput do 204, nós temos o que nós chamamos de regra geral. Ah, Paulo, quando você fala em regra geral, é porque imediatamente você virá falar conosco sobre o quê, hein, Paulo? Sobre o quê? É sobre isso mesmo que vocês estão pensando. Quando nós falamos em regra geral, é porque nós já estamos preparando aqui os nossos queridos alunos e as nossas queridas alunas para as chamadas exceções, né, gente? E só para lembrar, especialmente aqui em concursos públicos, uma das situações mais frequentes de serem cobradas são exatamente aquelas que dizem respeito às exceções. Não é assim, gente? Pessoal, lá no concurso a galera gosta de cobrar exceção. Lá no concurso a galera gosta de cobrar aquilo que está ali no pé do pé do pé do pé da página. Paulo, é desse jeito? Sim, gente, infelizmente é desse jeito. Não tenho como mentir para vocês, é desse jeito. Mas a verdade é que mesmo aqui essas regras de jogo não sendo tão claras para os concurseiros, mesmo aqui o concurseiro às vezes sofrendo a esse ponto que eu aqui menciono, a verdade é que a pessoa, quando está num nível de preparação de excelência, isso aqui para ela é fichinha. Tá bom, gente? Então vamos que vamos continuar? Se você aqui está se preparando, continue sempre essa preparação. Concurso é igual caixa d'água. Aquilo que a gente atende para um, se a gente não passa, fica ali guardado na caixa d'água para os outros, tá? Então não se esqueçam disso, não desistam, mantenham-se persistentes, tá? É a dica do Paulo aqui para essa data de hoje. Mas vamos que vamos, pessoal. Os parágrafos, então, do 204 vão trazer aqui as exceções. O que diz, em primeiro lugar, o parágrafo 1º do 204? Ele fala assim: a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros. Sim, a interrupção obtida por um dos credores solidários aproveita aos outros. Da mesma maneira, complementa o parágrafo 1º o seguinte: assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais devedores e os seus herdeiros. Paulo, como assim? Pessoal, eu vou pegar esse dispositivo aqui, tá? Eu vou copiá-lo e eu vou agora trazê-lo para dentro do nosso quadro de comunicações para nós fazermos algumas explicações um pouquinho mais aprofundadas. Beleza? Vou aqui limpar então a nossa tela, tá? E eu vou neste instante, primeiro, né, colar aquele dispositivo que eu acabei trazendo para vocês. Tá? Colei esse dispositivo e agora a gente parte para a devida explicação. Eu já tinha dito então para os senhores o seguinte, vamos lá, gente, vamos lá. Eu tinha dito para os senhores que se nós tivermos aqui, por exemplo, um credor 1, um credor 2 e um credor 3 referentes a uma mesma dívida para com um devedor, olha só, já tinha dito isso para vocês. Em princípio, se o credor 1 obtivesse interrupção da prescrição,
essa interrupção da prescrição só beneficiaria a ele, credor 1. Em princípio, não beneficiaria nem o credor 2, nem o credor 3, tá? Essa é a regra geral. Mas a situação muda aqui, em primeiro lugar, quando nós estamos diante de uma circunstância em que haja solidariedade entre os credores. Paulo, eu não estudei ainda solidariedade, nem entre credores, nem entre devedores. Eu vou estudar ainda ou eu que comi mosca? Depende. Se você ainda não estudou o direito das obrigações, significa de fato que você ainda não estudou aqui solidariedade, nem a solidariedade ativa, que é aquela entre credores, nem a solidariedade passiva, que é aquela entre devedores. Tranquilo? Pode até haver a tal da solidariedade mista, que é aquela em que há solidariedade entre os credores e também entre os devedores. Pode acontecer, tá? Agora, se você tiver estudado obrigações, mas não tiver aprendido solidariedade, aí de fato é preocupante, tá? Se isso tiver acontecido, eu recomendo fortemente que você, de fato, pegue aí o seu livro, ou então, se for o caso, busque outras formas de estudar, para de fato aprender o que é solidariedade ativa e o que é solidariedade passiva. Neste momento agora, o objeto da minha aula não é solidariedade. O objeto da minha aula é interrupção da prescrição, sim. Em casos em que houver ou solidariedade ativa, é o que eu vou explicar primeiro, ou em que houver solidariedade passiva, tá? Não vou descer a detalhes sobre o que seja solidariedade, tá? Porque não é objeto da nossa aula. Se vocês, aliás, comentarem aí bonito, se vocês pedirem bastante, quem sabe aí, de repente, eu até não faço um vídeo a esse respeito. Mas aí é outra história, vamos aguardar, tá? Agora a gente está focado aqui na questão do quê, pessoal? Na questão da interrupção da prescrição. Só preciso fazer uma breve observação de solidariedade, tá, gente? Vocês vão aprender, ou já aprenderam aqui no momento oportuno, que a solidariedade no sistema brasileiro nunca se presume. O Código Civil fala na sua literalidade que a solidariedade não se presume, e ato contínuo diz o Código Civil brasileiro que ela vai decorrer ou da lei ou da vontade das partes. Então, notem, quando que eu vou estar diante de uma situação de solidariedade? Ou quando a lei disser que há solidariedade, ou então quando as partes convencionarem existir solidariedade. Seja por um motivo, seja por outro, nesta explicação que eu estou fazendo, eu estou presumindo que haja o quê? Que haja solidariedade ativa, tá? Entre o credor 1, o credor 2 e o credor 3. Então, aqui nós temos uma situação em que há solidariedade, beleza, gente? Nessa explicação. Se houver solidariedade, suponhamos aqui que o credor 1 tenha obtido a interrupção da prescrição em favor do devedor. Nesse caso, gente, em que um dos credores solidários obtém a interrupção da prescrição, será que os outros também são beneficiados? Sim, pessoal, nesse caso, os outros também são beneficiados. Por quê? Porque nesse caso havia, como de fato há, solidariedade entre os credores. Existe aqui solidariedade ativa, tá? E só para fazer uma observação para vocês, quando existe solidariedade ativa, que nem eu falei, eu não estou descendo a detalhes sobre solidariedade, mas quando existe solidariedade ativa, nós temos uma situação em que qualquer um desses credores solidários pode exigir do devedor a dívida por inteiro. Beleza, gente? No caso de solidariedade ativa, qualquer um dos credores solidários pode exigir do devedor a dívida por inteiro. Tranquilo? Beleza? Paulo, então por que nesse caso aqui a interrupção da prescrição obtida pelo credor 1 beneficia o credor 2 e o credor 3? Como eu disse, por um motivo muito simples, porque aqui entre esses credores, o credor 1, o credor 2 e o credor 3, existe a figura da solidariedade ativa. Beleza pura, gente? Tranquilo? Sossegado? Bom demais? Pessoal, acho que essa parte aqui está devidamente explicada no que diz respeito aos credores solidários, não é isso? Ô Paulo, mas e se houver aqui devedores solidários? Como é que... Aí é o seguinte, galera, se houver aqui devedores solidários, nós teremos uma outra situação um pouquinho diferente. Suponhamos, só um minutinho aqui, pessoal.
Gente, não teve jeito aqui, acabei espirrando. Pelo menos eu desliguei o microfone a tempo. Eu acho que ninguém vai cair da cadeira, não. Vou fazer uma breve confissão aqui para vocês. Eu me lembro certa vez de estar gravando aulas em estúdio, tá? Isso foi antes da pandemia. Atualmente o pessoal está bem mais cuidadoso, por óbvio, né? Mas uma vez eu estava gravando aulas no estúdio de uma pós-graduação aqui em Belo Horizonte e do nada, pessoal, havia um mosquito me incomodando, tá? Eu peguei e chamei o telão para que eu não fosse filmado ali matando o mosquito que estava me incomodando. No que eu chamei o telão, gente, estava ali o cameraman operando tudo bonitinho, mas ele estava meio distraído. Eu fui lá, gente, aproveitei para matar o mosquito, tá? E, gente, aquela pancada que eu dei no mosquito, aquela palma, entre aspas, que eu bati para matar o mosquito, gente, vocês não sabem o efeito que aquilo tinha sobre o microfone de lapela que estava em mim, viu? O rapaz que era o cameraman, coitado, ele quase caiu da cadeira. Eu fiquei até com pena. Se ele fosse mais velho e fosse cardíaco, a gente ia ter que levar ele correndo lá para o pronto atendimento. Depois de eu contar para vocês aqui esse mico que eu passei, nós prosseguimos, vamos que vamos, né? Eu espero que o pessoal, antes de fornecer aquela aula para os alunos, tivesse de fato apagado esse momento, que senão os próprios alunos iam cair da cadeira, não é mesmo, gente? Bom demais? Ah, Paulo, é bom que a gente acorda, sua aula é muito monótona, dá sono. Olha só que maldade, não falem isso comigo não, viu, gente? Mesmo que seja verdade, não falem não, porque isso aqui prejudica o meu ego. Não quero que o meu ego seja prejudicado, estou brincando, viu, gente? Eventuais críticas, eventuais sugestões, vocês obviamente são livres aqui para falar comigo, combinado? Mas então vamos que vamos prosseguindo. Nós vamos falar agora da situação em que haja, por exemplo, um credor e que haja vários devedores, o D1, o D2 e o D3, beleza? Pela regra geral ali que a gente tinha visto, se houver a interrupção da prescrição em face do D1, isso não prejudica o D2 nem o D3, tá? Em princípio, isso não prejudica aos outros, nem eventuais herdeiros. Mas atenção, pessoal, se houver, todavia, solidariedade ativa entre o D... Ativa não, desculpe. Vamos lá, gente, corrigindo. Se houver, todavia, solidariedade passiva, né? Solidariedade entre devedores e solidariedade passiva. Se houver solidariedade passiva entre o D1, o D2 e o D3, aí a gente vai para a regra do quê, gente? A gente vai para a regra do parágrafo 1º, tá? Vejam só. Eventual interrupção da prescrição efetuada contra um dos devedores solidários prejudica quem, gente? Prejudica o D2 e prejudica o D3. Por quê? Porque nesse caso, como eu tinha dito para vocês, existe solidariedade entre os devedores. Paulo, mas qual que é a característica da solidariedade? Você já disse que não ia descer minúcias, mas qual que é a consequência jurídica da solidariedade entre devedores? Atenção, pessoal, se houver solidariedade entre devedores, o credor pode escolher de qual devedor que ele vai cobrar. Se ele cobrar, por exemplo, toda a dívida do D1, mas parte disso aqui seja devido pelo D2 ou pelo D3, o D1 depois que se vire para cobrar a parte dele junto ao D2 e ao D3, tá? Na solidariedade passiva, o credor cobra de quem ele achar melhor. Ah, Paulo, então ele pode cobrar tudo do D1? Pode. Ele pode cobrar, por exemplo, uma parte do D1, uma parte do D2 e não cobrar nada do D3? Pode. Ele pode cobrar ali uma parte do 1, outra parte do 2, outra parte do 3? Também pode. Na solidariedade passiva, é prerrogativa do credor escolher de quem que ele vai cobrar. Nesse caso aqui que eu listei, o credor obteve a interrupção da prescrição contra o devedor 1, que tem solidariedade passiva ao lado do D2 e do D3. Será que nesse caso, então, houve prejuízo no sentido de a dívida também ter a sua prescrição interrompida para o D2 e para o D3? Sim, porque a interrupção da prescrição obtida contra um dos co-devedores solidários prejudica os demais e também prejudica os seus herdeiros. Deu para acompanhar, gente? Estamos juntos? Bom demais? Com essa explicação, com esse desenho ficou mais fácil, gente? Acho que ficou, né, pessoal? Acho que ficou. Vamos prosseguindo? Deixa eu melhorar um pouquinho meu enquadramento aqui, gente.
Acho que agora melhorou, não melhorou? Então vamos prosseguindo. Mais uma vez nós vamos retornar agora para o Código Civil, tá? Eu já expliquei então para vocês aqui o parágrafo 1º, tá certo? Vamos ver agora o parágrafo 2º do 204. O parágrafo 2º do 204 diz que a interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. Então, notem, se o credor optar, por exemplo, por obter a interrupção da prescrição contra um dos herdeiros do devedor solidário, olha só, pessoal, o devedor solidário ele devia, ele morreu, ele deixou 2 herdeiros, tá? Aí o credor foi ali cobrar de um dos herdeiros do devedor solidário. Será que isso prejudica os outros herdeiros ou devedores? Isso não prejudica os outros herdeiros ou devedores, a menos que, além de solidariedade, também haja indivisibilidade. Beleza? Paulo, como que eu vou saber se se trata ou não de obrigações e direitos indivisíveis? Bom, pessoal, aí vocês têm de fato que lançar mão de alguns conhecimentos que vêm no direito das obrigações, mas grosso modo nós temos aqui o seguinte: as obrigações que são passíveis de cumprimento fracionado, elas são em princípio divisíveis. Já aquelas que não podem ser cumpridas de modo fracionado são indivisíveis. Beleza pura, gente? Tranquilo? Pessoal, hoje eu tô que tô, viu? Não sei o que que tá havendo, não. Eu tô com primeiro esse espirro, agora essa tossezinha. Pigarrinho chato, deve ser porque eu tô aqui com o ar-condicionado ligado, deve ser por isso. Mas vamos prosseguindo, pessoal. Já então estudamos também aqui agora o parágrafo 2º, partimos agora para o parágrafo 3º. Parágrafo 3º diz que a interrupção produzida contra o devedor principal prejudica o fiador. Mas cuidado, gente, cuidado. Por quê? Porque eu vou repetir. O parágrafo 3º diz que se for obtida aqui a interrupção da prescrição contra o devedor principal, isso também significará a interrupção da prescrição contra o fiador. Mas, de outro lado, se houver interrupção da prescrição contra o fiador, isso, em princípio, não gera a interrupção da prescrição contra o devedor principal. Paulo, como assim fiador? Bom, pessoal, para quem não sabe, para quem não conhece, o contrato de fiança é um contrato pelo qual se estabelece uma garantia pessoal. Suponhamos que eu, Paulo, por exemplo, quisesse tomar um empréstimo e que a pessoa que esteja ali me emprestando se vire para mim e diga assim: Paulo, eu te empresto dinheiro, mas eu preciso que você traga 2 fiadores. Aí, gente, eu vou lá e busco o José e a Maria, tá? O José e a Maria, eles aceitam ser meus fiadores. O que que eles vão fazer caso eu não pague a dívida? Caso eu não pague a dívida, o José e a Maria podem ser chamados a responder por ela, tá? Beleza? E nesse sentido, meus caros, vejam só, se o credor aqui obtiver a interrupção da prescrição em face de mim, que sou o devedor principal, na verdade sou eu que devo, beleza? Nesse caso, gente, essa interrupção da prescrição obtida contra mim prejudica os fiadores. Agora, atenção, se eventualmente o credor cobrar de um desses fiadores, obtiver, por exemplo, a interrupção da prescrição contra ele ou contra eles, isso não prejudica a minha pessoa, essa interrupção não vai ocorrer contra mim, a menos, evidentemente, que haja solidariedade entre mim e os fiadores, tá? Mas eu já adianto para vocês que a regra geral no Código Civil é no sentido de que a fiança não gera solidariedade. Ela só vai gerar solidariedade se o quê? Se as partes tiverem convencionado nesse sentido. Beleza pura, pessoal? Tranquilo? Essa questão da fiança, ela é estudada com mais detalhes um pouquinho no direito das obrigações e, principalmente, no direito dos contratos, porque, afinal de contas, como eu já adiantei, fiança é um contrato pelo qual se estabelece uma garantia pessoal. Uma pessoa passa ali a quê, pessoal?
a garantir a dívida de outrem. Tranquilo? Bom demais? Gente, nós estamos caminhando em altíssima velocidade, está indo tudo muito bem, tá? O próximo assunto que nós vamos trabalhar é um assunto também muito importante, é o assunto referente aos prazos de prescrição. Paulo, mas eu tenho que decorar esses prazos? Bom, pessoal, é muito importante que você conheça os principais, sim, sim. Mas, Paulo, só para a prova ou para a vida? Para a vida também, viu, gente? Para a vida também é importante que vocês dominem aqui os principais prazos prescricionais, mas para a prova, principalmente, aí não tem jeito, vocês têm que saber mesmo, tá? Na prova, vocês têm que saber mesmo. Na prova, muito provavelmente, você não vai ter consulta, né? A menos que seja uma prova de segunda etapa, em que a consulta ao código seja franqueada, em princípio, você não tem direito a consulta nenhuma, né? É a famosa prova em dupla, você e Deus, não é mesmo, gente? Pessoal. Uma vez um aluno se virou para mim e falou assim: professor, vou poder consultar alguma coisa? Falei: pode consultar o seu cérebro, não é mesmo, gente? Ah, Paulo, você é mau a esse ponto? Gente, eu sou mau, viu? Mas eu sou mal aqui nesse momento da prova, porque lá na frente o aluno vai saber que eu sou bom. O aluno vai saber que quanto mais ele é exigido, mais ele vai aprender e, via de consequência, mais bem preparado ele estará para os desafios da vida, seja pessoal, seja profissional, e especialmente para os desafios das provas, inclusive exame de ordem e provas de concursos públicos. Gente, é desse jeito mesmo, tá? Mas então vamos lá. Sobre os prazos prescricionais, o que eu tenho aqui para comentar com os senhores e com as senhoras? Eu tenho para comentar o seguinte: eu quero que vocês se lembrem, antes de tudo, que os artigos 205 e 206 serão para nós muito importantes, na medida em que, entre outras coisas, eles servem para que, dentro do Código Civil, nós saibamos se determinada situação está sujeita à prescrição ou se ela, de outro lado, está sujeita à decadência. Só para lembrar, pessoal, o 189 do Código Civil nos diz o seguinte: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição no que, gente? Nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Então, notem, para as situações que vêm descritas no Código Civil, é até relativamente fácil a gente verificar se ela está sujeita à prescrição ou à decadência. Notem, se o prazo estiver descrito nos artigos 205 ou 206, nós estaremos diante de um prazo prescricional. Se, de outro lado, nós estivermos ali visualizando algum outro prazo no Código Civil, que não esteja nem do 205 nem do 206, nós estaremos diante de um prazo decadencial. Essa é a lógica aqui do Código Civil, que inclusive encontra fincas, encontra bases no que, pessoal? Naquele princípio norteador, que é o princípio da operabilidade. Beleza? Foi o que a gente já trabalhou. O Código Civil não quer discutir sexo dos anjos. Ele quer resolver situações concretas. Beleza, gente? Tranquilo? Ah, Paulo, mas isso resolve tudo na minha vida? Na sua vida, não. Por quê, pessoal? Porque não é só o Código Civil que traz prazos prescricionais e ou prazos decadenciais. Vocês podem, eventualmente, deparar com outros prazos dessas naturezas em outros diplomas legais. E aí, nesse caso, para que você saiba se o prazo é prescricional ou se ele é decadencial, aí você tem que se lembrar daquela distinção científica entre prescrição e decadência, que é a seguinte: não custa lembrar, já trabalhamos em videoaulas anteriores, mas eu repito aqui agora. A prescrição diz respeito aos direitos subjetivos, que são o quê, gente? Que são aqueles direitos passíveis de violação, tá? Uma vez havendo a violação ao direito subjetivo, nasce a pretensão e essa pretensão está sujeita a um prazo prescricional. Havendo aqui o transcurso desse prazo, nós teremos uma situação de prescrição. Agora, com a maturidade, com os ensinamentos que vocês têm aqui desde estas nossas últimas aulas, vocês sabem que esse prazo prescricional, claro, ele pode ser impedido, pode ser suspenso, pode até ser interrompido. Vocês agora já estão carecas de saber disso, não é mesmo, gente? Sim, mas uma vez transcorrendo todo esse prazo,
sem que o credor ali saia da inércia, qual que vai ser a consequência? Vai ser a prescrição. Ah, gente, e a decadência? A decadência, só para lembrar, ela diz respeito aos chamados direitos potestativos, que são direitos de se influir na esfera jurídica de outrem e que são direitos, portanto, que não estão ali passíveis de uma violação. Então, notem, se nós estivermos diante de um direito chamado potestativo, nesse caso, por evidente, não haverá possibilidade de haver prescrição, mas poderá haver, de outro lado, a figura da decadência. Decadência que, como eu já disse para você, será estudada com mais detalhes mais para frente. Vou até dar uma notícia boa para vocês, né? Nós falamos sobre prescrição. Será que sobre a decadência a gente vai precisar de falar tanto? Não, sobre decadência nós não vamos precisar de falar tanto por uma questão muito simples. A partir do momento em que o aluno e a aluna entendem o que é a prescrição, com todas essas observações que nós fizemos, inclusive, quando a gente vai explicar ali a figura da decadência, fica muito mais fácil, fica muito mais rápido, porque basta, quando nós estamos explicando a decadência, nesse caso, falar quais as diferenças que os institutos da decadência e da prescrição têm. Se você já aprendeu a base sobre a prescrição, fica facílimo aprender sobre decadência. Essa notícia é boa, viu? Bom demais? Vamos que vamos, então? Então é o seguinte, gente, qual que é o meu compromisso aqui agora com vocês no que diz respeito aos artigos 205 e 206? Eu vou trazer para os senhores e para as senhoras dicas sobre quais são os prazos mais importantes, inclusive no que diz respeito à incidência desses prazos em provas de OAB, em provas de concurso, tá? Que nem eu falei, gente, isso aqui não é uma dica infalível, ou não são dicas infalíveis que eu vou dar para vocês, não. Mas não custa aqui eu mapear essas situações e facilitar um pouquinho a vida dos senhores e das senhoras, não é mesmo, gente? É aquela história, é meio que uma situação de exercício de futurologia, mas modéstia à parte, eu costumo ser bom nesses exercícios de futurologia. Os meus alunos de cursos presenciais que o digam, viu, gente? Eu tenho fama lá na Dom Helder de acertar as questões que aparecem nas provas de direito civil do exame de ordem. Espero que essa fama se mantenha. Beleza pura, pessoal? Vamos que vamos prosseguindo então? Então vamos lá, gente. Partiu artigos 205 e 206. Gente, vamos que vamos. O artigo 205, ele estabelece o maior prazo prescricional que nós temos aqui no direito brasileiro, que é o prazo de 10 anos. Vamos lá, gente. 205. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Então, hoje, gente, o maior prazo de prescrição que nós temos no direito brasileiro é de uma prescrição de 10 anos, uma prescrição decenal. Beleza? Só que, para fazer uma breve observação para vocês, no Código Civil de 16 havia previsão de prazos vintenários de prescrição, viu, gente? Havia prazo de prescrição de 20 anos lá no Código Civil de 16. Tranquilo? Bom demais? Então, aqui no Código de 2002, o maior prazo prescricional que nós temos é um prazo prescricional de 10 anos. Claro, quando a lei não lhe haja fixado um prazo menor. No 206, nós temos os prazos menores. O parágrafo único do 206 vai falar aqui de prescrição no prazo de 1 ano. Parágrafo, falei único? Acho que eu falei único, né? Desculpe. O parágrafo primeiro vai falar aqui do prazo de 1 ano, de situações em que a prescrição ocorre em 1 ano. Parágrafo segundo, 2 anos. Parágrafo terceiro, 3 anos. Parágrafo quarto, 4 anos. E, finalmente, parágrafo quinto vai falar de situações em que a prescrição está sujeita a um prazo de 5 anos. Beleza? Vou trabalhar aqui com vocês agora quais são as situações mais frequentes de aparecerem em prova. Tá? Eu vou ler todos os dispositivos, mas vou dizer para vocês quais as situações mais frequentes e vou dizer também para vocês quais as situações que podem ser objeto, eventualmente, das famosas pegadinhas, viu, gente? Pegadinha do malandro, ha! Não é isso? Vamos que vamos, hein, gente? Prescreve em 1 ano, tá? Inciso 1º. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres
destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Meus caros, essa hipótese do inciso 1º, eu confesso para vocês que durante toda a minha trajetória, seja ainda quando concurseiro, seja hoje na qualidade de docente, eu nunca vi ser cobrado em prova. Se alguém tiver visto isso aqui ser cobrado em prova, traga, por favor, para mim a questão. Nós vamos emoldurá-la, tá? E também vai servir aqui para eu cobrar dos meus queridos alunos de modo a realmente pegá-los de surpresa, porque, como eu disse, eu sou muito mau. Vamos seguindo aqui, gente. A situação do inciso 2º aparece em prova com mais frequência. Vejam só. Também prescreve em 1 ano a pretensão do segurado contra o segurador ou a do segurador contra o segurado, contado o prazo. A linha A, para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador. Então, notem, nós temos aqui uma pretensão de segurado contra segurador e vice-versa, contada desse prazo. E na linha B, nós temos o seguinte: quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Paulo, esse inciso 2º, então, ele aparece em prova muitas vezes? Aparece. E eu chamo a atenção aqui de vocês para o seguinte: essa situação do inciso 2º, que diz respeito a seguros em geral, é uma situação em que a prescrição ocorre no prazo de 1 ano. Mas cuidado, viu, pessoal, pelo seguinte, porque nós temos uma outra situação de seguro que acaba prescrevendo no prazo, vejam só, estou localizando aqui, no prazo de, peraí, nossa senhora, não estou achando, deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, no caso aqui, vejam só, do inciso 9º do parágrafo 3º do artigo 206. Prescreve em 3 anos a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado, no caso, vejam só, de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Então, notem, se nós estivermos diante de um seguro de responsabilidade civil obrigatório, aí o prazo de prescrição ocorre em 3 anos. Já estou, então, mostrando uma pegadinha para vocês. Paulo, como assim seguro de responsabilidade civil obrigatório? Gente, o principal exemplo que nós temos hoje no Brasil é o DPVAT, é o seguro obrigatório para as vítimas de acidentes de trânsito. Então, notem que a pretensão aqui relativa à DPVAT, ela se enquadra nessa hipótese do inciso 9º do parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil e, portanto, está sujeito a um prazo prescricional de 3 anos. Tranquilo? Cuidado com essa pegadinha, viu, gente? Aluno meu, já falei, não cai em pegadinha, não, tá? Continuando aqui, pessoal, inciso 3º também prescreve em 1 ano a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Não vejo isso aqui cair em prova com grande frequência não, viu, gente? Mas já vi aparecer isso aqui em concurso para quem quer ali ser titular de serventia de cartório. Ali eu já vi cair, tá bom, gente? Então, o prazo prescricional aqui na hipótese do inciso 3º é de 1 ano, beleza? Inciso 4º, a pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Em prova de direito civil, eu nunca vi isso aqui ser cobrado, viu, gente? Mas quem sabe não possa aparecer em alguma prova de direito empresarial, não é mesmo? Então, fiquem atentos. Inciso 5º, também prescreve aqui em 1 ano a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Também é uma hipótese que tem maior probabilidade de ser cobrada, se for o caso, numa prova de direito empresarial. Beleza? Ah, pessoal, parágrafo 2º prescreve em 2 anos o quê, gente? A única situação em que a prescrição ocorre em 2 anos aqui no Código Civil.
a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Então, notem, gente, aqui naquele bom e velho caso de pensão alimentícia, cada uma das prestações, ela vai ter ali um prazo de 2 anos para ser devidamente cobrada. E notem que o início do curso desse prazo de 2 anos se dá com o quê, gente? Se dá com o vencimento de cada uma destas prestações alimentares. Seguimos aqui, inclusive, a própria lógica do 189, né, gente? Claro, quando vence, o direito está violado. Se o direito está violado, nasce a pretensão. Se a pretensão nasce, começa também, via de consequência, por um imperativo lógico, a correr o prazo prescricional. Então, vamos lá, hein, gente? Pretensão para haver prestações alimentares prescreve em 2 anos, a partir da data em que cada uma delas se vencer. Beleza, gente? Tranquilo? Bom demais? Deixa eu ver aqui como é que está o nosso horário, hein, gente? Ainda dá tempo de eu falar mais um pouquinho. 46 minutos de aula, vamos que vamos. Prescreve agora em 3 anos. Inciso 1º, essa aqui aparece em grande frequência em prova, viu, gente? Com grande frequência em prova. Aí, só para comentar, gente, no que diz respeito a prestações alimentares, cai muito em prova ou não? Claro que cai, né, gente? Claro que cai. É uma situação muito importante, muito relevante para a vida das pessoas, né, gente? Alimentos é um assunto sério, tá? E como diz a própria música, né, os alimentos eles não abrangem só comida, né? A própria música diz, não sei quem que canta, vocês me desculpem, eu não sou uma pessoa muito cultural nesse ponto, mas a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Isso aqui explica um pouquinho da dimensão dos alimentos, viu, gente? Os alimentos, eles abrangem não só despesas aqui propriamente alimentares, estrito senso, mas também abrange diversão, também abrange aqui estudo, entre outros aspectos. Tudo bem, gente? Tranquilo? Agora aqui em 3 anos, também cai muito em prova. Inciso 1º, pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Isso aqui cai muito em prova, viu? Fiquem atentos. Inciso 2º, a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Isso aqui eu não vejo cair com grande frequência do inciso 2º, não. Inciso 3º, gente, aqui talvez isso fosse cobrado mais em algumas situações de concursos específicos, também nunca vi ser cobrado. Também prescreve em 3 anos a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de 1 ano com capitalização ou sem ela, tá? Inciso 4º cai muito em prova, viu, gente? Pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, prazo prescricional de 3 anos. Inciso 5º, esse aqui então não cai em prova, não, esse aqui despenca. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil. Então, vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que uma pessoa seja ali ofendida e que isso lhe gere danos morais. Exemplo, suponhamos que alguém tenha se virado para mim e dito que eu sou cruzeirense. Isso aqui certamente é uma ofensa muito grave que gera indenizabilidade por danos morais. Qual que é o prazo que eu terei aqui para cobrar essa indenização, gente? 3 anos, porque diz respeito a uma pretensão de reparação civil. Beleza, gente? Tranquilo? Tamo que tamo, vamos que vamos? Então vamos lá. Também aqui está sujeito ao prazo prescricional de 3 anos a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Maior potencialidade desse inciso, se for o caso, ser cobrado aqui na prova de direito empresarial. Inciso 7º, gente. Inciso 7º. Prescreve em 3 anos a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou dos estatutos, contado o prazo. A linha A, para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. A linha B, para os administradores ou fiscais, da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. E a linha C, para os liquidantes, da primeira assembleia semestral posterior à violação. Também é aqui um dispositivo que tem maior probabilidade de ser cobrado, se for o caso, na prova de empresarial. Beleza, gente? Inciso 8º, esse aqui é empresarial puro, né? A pretensão para haver o pagamento de título de crédito a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Também aqui nós temos o que, gente? Um prazo prescricional de 3 anos.
Mas tomem cuidado pelo seguinte: sobre os títulos de crédito, vocês devem ficar atentos, porque muitas vezes, eventual lei que cuida de algum título de crédito em específico pode trazer um prazo prescricional diferente para ele, tá? Nesse caso, pessoal, pelo princípio da especialidade, vale, é claro, o quê? O prazo prescricional referente especificamente àquele título de crédito. Esse prazo de 3 anos para que haver a cobrança referente ao título de crédito diz respeito àqueles títulos de crédito que não tenham um prazo diferente ali estabelecido na legislação especial. Perfeito, gente? Tranquilo? Olha só, o próprio dispositivo é expresso nisso, ressalvadas as disposições de lei especial, tá? E agora o inciso 9º, que eu até já disse para vocês, não custa repetir. Prescreve em 3 anos a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatória. Beleza pura, pessoal? Estamos aqui, firmes e fortes? Vamos tentar finalizar, mesmo que passe um pouquinho de 50 minutos aqui, vamos finalizar só esses prazos, tá bom, gente? Para depois a gente fazer algumas observações finais sobre prescrição ainda na próxima aula, e depois para a gente finalmente entrar no assunto da decadência, que, como vocês mesmos devem estar antevendo aí na tela, ele está chegando. Pessoal, parágrafo 4º. Prescreve em 4 anos a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. Pessoal, eventual pretensão de reclamar alguma situação que diga respeito à tutela, prescreve em 4 anos, contados do quê, gente? Da data em que as contas ali do tutor tenham sido aprovadas. Esse dispositivo também costuma aparecer com alguma frequência em provas de direito civil. Finalmente, pessoal, parágrafo 5º, prescreve em 5 anos, vejam só, inciso 1º, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Então, gente, se for uma dívida líquida que conste seja de um instrumento público, seja de um instrumento particular, o prazo prescricional é de 5 anos. Então, notem, pedir dinheiro emprestado para o doutor José, tá bom? Se aqui essa dívida estiver consubstanciada no instrumento público ou particular, e se for uma dívida líquida, essa cobrança poderá se dar em até 5 anos. Beleza, gente? Inciso 2º. Esse aqui é uma situação que é muito cobrada também em prova. O inciso 1º também é cobrado, tá, gente? Mas o inciso 2º também é muito cobrado, até porque ele diz respeito a uma situação que é muito frequente na vida dos advogados e das advogadas. Vejam só. Inciso 2º. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Gente, aqui no inciso 2º estão, por exemplo, os honorários do advogado privado, tá? O advogado privado, ele é profissional liberal e ele tem, então, 5 anos aqui para cobrar os seus honorários, contados da cessação do contrato de mandato. Outra situação, gente, que eu vejo ser cobrado em prova com alguma frequência. O sujeito vai lá e ele negocia com um médico para que esse médico faça, por exemplo, uma cirurgia particular, é claro, né, gente? Mas uma cirurgia aqui de aspecto estético, tá bom? Então vai lá, a pessoa ela combina de fazer uma cirurgia X, exemplo, uma cirurgia de implante de próteses mamárias, tá? Combina os honorários com o médico, eu não faço ideia de quanto seja, vou chutar aqui 15 mil reais, beleza? Se a pessoa não pagar esses 15 mil reais para o médico, quanto tempo tem esse médico aqui para buscar essa cobrança? 5 anos, porque é uma pretensão de um profissional liberal pelos seus honorários. Beleza, gente? Tranquilo? Ah, Paulo, e esse professor que está aí, será que diz respeito, por exemplo, a você? Gente, eu sou professor da Escola Superior Dom Helder Câmara e eu tenho ali um vínculo seletista com a faculdade, tá bom, pessoal? Se esse vínculo é seletista, ele é regido ali, nesse caso específico, pela legislação trabalhista, tá? Então, aqui incidem as regras de prescrição lá do direito do trabalho, que são um pouquinho diferentes das regras aqui do direito civil. Tudo bem? Tranquilo? Ah, Paulo, mas onde que se aplica, então, a situação do professor?
Ué, pessoal, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu seja aqui contratado por uma outra faculdade para ministrar um módulo específico sobre prescrição e decadência. Tá? Eu sou contratado e ali eles me chamam para eu fazer um módulo avançado de prescrição e decadência. Eles combinam, olha, Paulo, nós vamos te pagar X, beleza? Tranquilo? Lá eu não tenho um vínculo trabalhista, eu não tenho um vínculo seletista lá. Ali é um vínculo civil. Eu fui contratado para prestar serviços e para ceder, se for o caso, por exemplo, meus direitos de imagem ali àquela outra faculdade. Perfeito, pessoal? Nesse caso, se essa outra faculdade não me pagar, eu tenho 5 anos para cobrar os meus honorários sob pena de prescrição. Deu para acompanhar a lógica, pessoal? Tranquilo? Bom demais? É, gente, vamos que vamos, né? Essa hora em que a gente fala de advocacia e de honorários é a hora em que o advogado fica feliz. Pessoal, você quer ver o advogado feliz? Fala sobre os honorários. Paulo, você está falando que o advogado é mercenário? De jeito nenhum, gente. Mas o advogado, muitas vezes, ele trabalha ali anos e anos e anos a fio. E pode ser que ele tenha combinado de só receber os honorários dele ao final do processo. Então, quando eles chegam os honorários, tá bom, pessoal? Quando chegam os honorários, o advogado, ele realmente tem aquele sorriso que a boca aqui quase que emenda na orelha, pessoal. E eu vou dar mais uma dica para vocês. Vocês sabem como que os advogados tiram foto? Eles não falam X na foto, não, viu, gente? Para o advogado sorrir na hora da foto, as pessoas devem falar o quê, gente? Honorários. Vocês viram aqui o sorriso de novo, gente? É, pessoal, quando você fala ali dos honorários, o advogado fica feliz. Por quê? Porque ele é mercenário? Não, de jeito nenhum. É porque ele trabalha ali muitas vezes anos a fio para finalmente receber. Quando ele recebe, de fato, sobrevém uma grande alegria. Nem poderia ser diferente, né, pessoal? Vamos que vamos? Inciso terceiro aqui para acabar o assunto dos prazos prescricionais. Também prescreve em 5 anos a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo. Pessoal, como regra geral no processo civil, a parte vencedora tem o direito de cobrar da vencida algumas situações, como as custas judiciais e os chamados honorários de sucumbência. No que diz respeito ao caso específico dos honorários de sucumbência, hoje está expresso na Lei Federal 8.906 de 94 que estes honorários, em princípio, pertencem ao próprio advogado. E o STF até já julgou aqui ação de inconstitucionalidade envolvendo isso, reafirmando essa circunstância. Beleza, gente? Mas notem, a pretensão do vencedor para cobrar do vencido que despendeu em juízo está sujeita a um prazo prescricional de 5 anos. Beleza, gente? Tranquilo? Pessoal, com isso aqui eu acabei falando com vocês um pouquinho sobre também os prazos prescricionais listados no Código Civil e com essas observações eu acho que já dá para eu fazer o devido resumo da aula e em seguida encerrá-la. Pessoal, nessa aula de hoje, então, nessa aula de agora, então, aqui melhor dizendo, nós tivemos oportunidade de trabalhar as causas interruptivas da prescrição. Nós, aliás, aqui tratamos de uma por uma, não foi, pessoal? E tivemos também a oportunidade de falar um pouquinho sobre os prazos prescricionais. Paulo, eu preciso de memorizar? Sim, não tem outro jeito, você vai ter que memorizar essas situações. Paulo, mas são muitas, o que você sugere para mim? Sim, são muitas, se você não conseguir memorizar todas, eu sugiro, pelo menos, que você tenha mais atenção com aquelas que eu disse que têm maior probabilidade de serem cobradas em prova. Fechou, pessoal? Tamo junto? Bom demais? Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui o nosso encontro e este nosso encontro de agora e até a nossa próxima videoaula, gente. Valeu, 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 valeu. A nossa missão está mais próxima de ser cumprida a cada aula que a gente encerra aqui. Gente, um grande abraço. Estamos às ordens.